Bom dia! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos a este momento muito importante para nós, para a nossa congregação, para a nossa província, para a igreja, em que preparamos, em poucos dias, a canonização do nosso querido fundador, Dom João Batista Scalabrini. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Passo a palavra, então, neste momento, à nossa superiora geral, irmã Neuza de Fátima Mariano, que fará a acolhida a todos e todas vocês que estão presentes conosco nesse primeiro dia do ciclo de palestras em preparação à canonização do nosso querido fundador, Dom João Batista Scalabrini. Bom dia, irmã Lelis, bom dia às conselheiras que estão participando conosco, né? E uma saudação muito carinhosa a todos os participantes deste momento de partilha sobre a figura de Scalabrini, sobre a pessoa de Scalabrini, e ao mesmo tempo atualizando-nos sobre todo esse processo de preparação à canonização. Ao mesmo tempo que saúdo a todos vocês, me congratulo com a província Maria Mãe dos Migrantes, com o governo provincial, por esta realização. É uma brilhante iniciativa que nos ajuda a aquecer e nos preparar ainda mais o nosso coração para vivermos intensamente este tempo de graça que nós estamos vivendo com a canonização do nosso fundador, o bem-aventurado João Batista Scalabrini. Sem dúvida, desde o anúncio da canonização e depois com a confirmação da data, nós nos colocamos em ritmo acelerado para preparar bem esse evento, né? E, na verdade, a preparação é muito importante, né? O advento, essa espera, e, ao mesmo tempo, colocar o nosso coração em Deus para que possamos viver bem, é um tempo muito oportuno, um tempo muito de graça. E, ao mesmo tempo, nós somos privilegiadas e privilegiados em viver este momento tão lindo da igreja, da congregação e da família scalabriniana, que nós teremos Scalabrini reconhecido como santo, um pai para os migrantes. E justamente dentro deste contexto de migração que nós estamos vivendo, Scalabrini, que é o pai dos migrantes, certamente se sente ainda mais, né? Nesta alegria dessa canonização, justamente dentro deste contexto de tantas dores, de tantas esperanças, mas também de tantos sofrimentos que entrelaçam a vida e o caminhar dos migrantes, né? Então, para nós, como família scalabriniana, que nós assim queremos viver, né, em unidade com os sacerdotes scalabrinianos, com as missionárias seculares, com os leigos missionários scalabrinianos, como família scalabriniana, nós estamos, de verdade, vivendo um tempo privilegiado, um grande kairós de nosso Deus. E fico contente e honrada, agradeço, irmã Lelis, por essa oportunidade de partilhar um pouco esse caminho de preparação. Tentarei pontualizar os elementos mais fortes, né, do que como estamos vivendo, como estamos preparando, porque muitas das notícias estão agora nos nossos faces e nos nossos espaços, né? Tudo agora é em torno à canonização. E nessa brevidade de tempo, como dizia a irmã Lelis, é de fato justamente esse espírito de Scalabrini, né? De sermos muito velozes e muito rápidas, e justamente essa canonização, ela tem um curto espaço de tempo de preparação, mas nós entendemos que o bonito é essa espera, é a realização e a pós-canonização, que certamente nós vamos ter tantas iniciativas e tantas possibilidades de continuar vivendo e celebrando este evento. Então, a preparação, na verdade, ela começou já como um primeiro momento, quando nós tivemos o encontro da família scalabriniana, que foi em junho, a Soletur. Nessa primeira reunião, que todos os anos nós temos esse encontro das 3 direções gerais, dos 3 institutos, da família scalabriniana, ali já tínhamos recebido o anúncio, foi quase o coração dessa reunião, foi justamente dar as bases da preparação. E desde ali partimos já com um processo de preparação. Então, para a preparação da canonização, o ponto inicial foi a criação de comissões para trabalhar na preparação.
A comissão central, que ela é composta dos 3 gerais, por assim dizer, das 3 institutos, do padre Fábio, representando a seção Migrantes e Refugiados, Monsenhor Périgo, ele é o diretor da Migrantes, ligado a CEI, e o bispo de Piacenza e o atual agora cardeal de Como. Então, na verdade, já foi muito interessante porque foi esse aspecto, nós, família escalabriniana, articulando também com as dioceses, a qual são as dioceses para nós de forma muito especial, onde o Scalabrini nasceu e onde foi bispo por tantos anos. Esta comissão central, ela tem a responsabilidade de dar todas as orientações, parte desta comissão, tudo vem de sugestão para a comissão e a comissão é que organiza e vai dando as orientações, né? É a equipe central de coordenação. E se criou várias comissões de trabalho, a comissão de acolhida e envolvimento de imigrantes e de leigos, na qual está presente, falo só das nossas irmãs, porque sempre tem irmãs, sacerdotes, missionárias seculares e representantes das dioceses de Como e de Piacenza. Então, nesta equipe, nós temos as nossas irmãs 2 conselheiras, a irmã Ana Paula, a irmã Janete e a irmã Lina, vice-postuladora. Comissão de eventos colaterais, que são uma comissão também bastante grande. Nessa está presente a irmã Milva como nossa representante. Da comissão de comunicação, a irmã Eleia. A comissão de relações públicas, irmã Etra. Comissão de economia, irmã Ana Silvia. E a liturgia, quem está acompanhando é o padre Luigi Sabarese, que é o contato mais oficial com o Vaticano, para todas as partes litúrgicas. Então, uma das atividades que nós priorizamos desde o início foi compor uma comissão, os convidados que estamos chamando convidados de honra, que aqui são convidados todos os bispos, cardeais, bispos, arcebispos e bispos de nossas dioceses, de onde estamos presentes como família escalabriniana, todos estão aqui inseridos como convidados de honra. Nós apresentamos também os nomes das nossas ex-superioras gerais como convidadas de honra. E que consiste esses convidados de honra? Estando ou não na canonização, entrarão no elenco dos convidados de honra para este evento. E as grandes autoridades, né, autoridades eclesiais e civis foram as primeiras a serem convidadas, e já temos, por exemplo, a confirmação do presidente da República Italiana. Então, por exemplo, para termos, né, uma presença de uma autoridade. Além desses, os cônsuls dos diferentes consulados onde estamos presentes, prefeitos das cidades, sobretudo das cidades de grande importância para nós, Piacenza, Como, e assim vamos passando dessas realidades todas, né? Então, o abranger da preparação, a preparação ela vem sendo feita nesse sentido de olhar também para esse mundo interno da congregação, o mundo civil e eclesiástico. Teremos, sem dúvida, já temos sinais de respostas de muitas autoridades eclesiais que estarão conosco. E cada equipe, então, tem um coordenador e uma equipe que se compõe e estamos reunindo a cada 15, 20 dias. Na comissão, esta nossa comissão central, a qual integro, começamos com a primeira reunião em julho e desde julho a agosto foi um tempo intenso de propor todas as iniciativas e definir o programa da canonização. O programa geral da canonização, nós já temos acesso, né? Ele está já divulgado e no site, né? Que aí uma primeira iniciativa foi essa, de ter um único site, um site que seja para todas as atividades, para que não tivesse comunicações paralelas ou, às vezes, repetições. Então, no site, que é www.scalabrinisanto.net, ali nós encontramos tudo. Desde o comunicado oficial
da canonização, já todas as informações, o comunicado oficial dos 3 institutos e toda a programação. E a programação da canonização ela vai se abrir no dia 29 de setembro, justamente é muito bonita, é numa quinta-feira, que antecede a quinta-feira da semana da canonização de Scalabrini. Grande devoto da Eucaristia, sem dúvida, vamos abrir com uma vigília de oração na igreja Santa Andrea delle Valli. Será aqui em Roma às 18 horas, será transmitida via online, nós podemos acompanhar, via streaming, todos nós podemos acompanhar. Quem não puder acompanhar pelo horário, por algum compromisso, ela vai ser gravada e traduzida em 6 idiomas e o material será disponibilizado via online. Para nós é muito importante, porque justamente nesse dia, na circular, né, fiz esse convite para que desta data até o dia 7 nós instalássemos uma novena de preparação à canonização. Por isso, essa celebração do dia 29 de setembro, ela é de grande importância. Para a acolhida dos peregrinos, se pensou não concentrar em um ponto, mas vendo essa mobilidade, andar em direção às periferias, né? Então, foi pensado em 3 grandes portas de entrada, e ali estamos nós, com os sacerdotes escalabrinianos, com os leigos, né? E também com as missionárias em 3 partes, 3 pontos, que seria uma paróquia, são paróquias dos escalabrinianos, tendo espaço de oração, de acolhida, de animação, e ao mesmo tempo o momento que cada peregrino recebe o kit da canonização, que seria uma mochilinha com os materiais da canonização. Dentro dessa mochilinha consta o livro do peregrino, com todas as orações, novena, reflexões nos vários idiomas, uma Sharp, a qual vai ser útil depois para nossa participação na audiência com o Papa, né? E outras imagens, orações de Scalabrini, né? E uma revista que será uma revista Scalabrini Santo, com partes da nossa congregação, depois dos padres, das missionárias seculares e também um pequeno profilo de Scalabrini. Teremos no sábado, que antecede a canonização, no dia 8 de outubro, um grande espetáculo que vai ser feito também num teatro, onde necessariamente precisaríamos fazer as inscrições para que possamos participar em 3 momentos. E esse espetáculo, Scala Music, vai contar a vida de Scalabrini através da música, de uma forma assim, muito criativa. Dia 8, isso será já vigília, então essa preparação. E dia 9 estaremos na Praça São Pedro, às 10h15 já estão todos para estar na praça, para começarmos às 10h30, terão animações, cantos, né, para entrarmos um pouco dentro desta preparação. E como congregação, nós também, recentemente, comunicamos às superioras provinciais. Estamos organizando um evento da congregação para esse dia, com um almoço. Para quem conhece, aqui na rua da nossa casa, temos um grande hotel Tranoi. Ali teremos um almoço, um momento de partilha, um momento de encontro, e celebraremos essa grande graça da canonização do fundador. Uma das questões que está marcando muito essa preparação é a questão de publicações de materiais, porque já sabemos, né, que Scalabrini, ele é para nós esse santo moderno, né? Cujo carisma é de grande atualidade para os nossos tempos, né? E o pensamento de Scalabrini é um pensamento para os nossos dias. Então, por isso mesmo, tem uma equipe muito grande que trabalha na questão da comissão que se chama editorial. Nessa se compõe a irmã Elisângela e depois também representantes das diferentes equipes. E esta equipe tem a responsabilidade de publicações de materiais, de escritos, então está tendo essa atenção, esse empenho no que se refere a tudo que é o material. Esse livro do peregrino que vai na mochila é a equipe editorial que está trabalhando.
E, paralela a essa equipe, tem outras pessoas que estão colaborando muito na divulgação. Nós já temos um material que foi feito para a Jornada Mundial dos Migrantes, ali teve dentro um encarte sobre Scalabrini, foram uma tiragem de 50.000 exemplares que foram distribuídos em todas as paróquias, né, através da Migrantes. Então, é uma divulgação em grande massa. O padre Graciano, que é o postulador, está já pronta a biografia de Scalabrini, que será publicada pela edição paulina. Então, pelos paulinos, então já é um livro que será comercializado e na rede de ser divulgado, as pessoas poderão ter acesso à biografia, que ela foi extraída da Position de Scalabrini. O novo jornal de Piacenza, que nós sabemos de uma diocese que é muito forte a dimensão e uma grande devota, porque ali Scalabrini viveu como bispo, né, pela sua atuação, está trabalhando já numa revista comemorativa da canonização, com entrevistas feitas aos superiores gerais, no caso comigo, o padre Leoni, com a responsável das missionárias, então já tem todo esse material que se compõe. Paralelo a isso, está se divulgando vídeos, entrevistas, né? Partindo de vídeos e entrevistas com os 3 responsáveis, depois com todos os membros da família scalabriniana. E muitos materiais, porque a canonização é o tempo de verdade de tornar conhecido, reconhecido, amado, invocado Scalabrini. Então, muitos materiais estão sendo produzidos. Um dos primeiros materiais que foi pensado, né, com muito carinho, foi o reliquiário. O reliquiário da canonização vai ser um pouco naquele estilo que nós temos da beatificação, que nós o conhecemos. Eles estão na sede, aquele grande, estão nas sedes das províncias. Será feito pelo mesmo autor que fez em Como, com alguns detalhes diferentes, né, trazendo presente a Nossa Senhora do Revergário, a grande devoção de Scalabrini, que estará ali presente, né? Mas sempre essa dimensão do mundo, os pés, né? Esses elementos ali estarão presentes, o esquema de Scalabrini, né? Então, isso tudo estará presente no relicário. Terá um grande que será entregue no dia da canonização e que será presenteado ao Papa Francisco. Depois, outras peças grandes também serão feitas, e nós estaremos atentas, né, para que todas as sedes provinciais tenham um reliquiário, que o governo geral irá presentear com esse reliquiário, né, a todas as sedes provinciais e a delegação. Depois serão feitas as relíquias pequenas, né, já com o Scalabrini Santo, também para todos os membros da família scalabriniana que tenha interesse também. A medalha comemorativa, que também será feita, a medalha comemorativa da canonização, e entre esses quadros, estolas, santinhos, medalhas, chaveiros, né? Quadros com a fotografia do Arazzo de Scalabrini, né? E esses materiais divulgativos, como medalhas, chaveiros, né? Terços, isso tudo está sendo feito pela Âncora, para quem conhece aqui em Roma, é uma grande livraria. A própria Âncora estará à venda, colocará à venda, então todos os peregrinos poderão ter acesso, né? Inclusive na Âncora, que é aquele portão ali na Via Conciliazione, que está muito encostado à Praça São Pedro, ali também será o local de entrega dos materiais da canonização, teremos um ponto ali, porque muitos peregrinos chegam já praticamente no horário para começar a celebração, chegam no dia, ou chegam na noite do dia 8, né, com a dificuldade de ter acesso a esses 3 pontos, então terão acesso também ali, né? Nós estamos, então, com esses grandes eventos que estão muito próximos à canonização, que vai naquela semana, e depois aqueles que vão após a canonização também. Então, antes um pouco da canonização, no dia 6, nós teremos também uma atividade muito importante, que ela vem sendo coordenada pela Comissão de Comunicação, que seria uma conferência estampa. Aí seria para os jornalistas, serão convidados todos os jornalistas, dos vaticanistas, de várias entidades,
católicos e não católicos, né? Será um número muito grande de jornalistas, para que eles possam ser os divulgadores, né, da canonização. E já está previsto que ali teremos uma irmã, um sacerdote, uma missionária secular, e depois os debatedores do tema, sem dúvida, a partir de Scalabrini e as migrações. Tá? Então, esse é um evento muito importante, depois vamos ver como é que nós podemos fazer chegar a todas também, para que possamos ir acompanhando. Né? E além dessa preparação toda, nós teremos então o dia 9, depois o dia 10, que é a segunda-feira, teremos audiência com o Papa Francisco na aula Paulo VI. Como nós estamos imaginando, estamos de fato sonhando, mas ao mesmo tempo acreditando que a praça será repleta de migrantes, que são os preferidos de Scalabrini, né? E com os migrantes nós queremos cantar esse hino de ação de graças pela sua canonização. Então, prevendo que nós seremos numerosos em praça, a missa de ação de graças será na aula Paulo VI, no dia 10, após a canonização, em torno das 10 horas, e ao meio-dia teremos a audiência reservada somente para nós, peregrinos da canonização de Scalabrini. Então, teremos esse encontro com o Papa Francisco. Para nós é muito importante ouvi-lo falar diretamente, de coração a nós, né? Família scalabriniana. E na celebração, sem dúvida, nós estaremos compartilhando e vivendo as mesmas emoções com os salesianos, né? Com outro santo que vem também santificado nesse dia, e em vez, para nós, o momento da canonização, da audiência é somente para nós. Após o dia desse dia, da segunda-feira, dia 10, o próximo programa já é em Piacenza, dia 12. A Diocese, juntamente com uma comissão, está organizando a acolhida dos peregrinos que virão para visitar e estar ali, né? Porque quando falamos Scalabrini, sem dúvida, o nosso coração, nosso pensamento vai a Piacenza, né? Então, temos toda uma programação que ali se realizará, todo um itinerário de peregrinação, e dia 13 em Como. E depois, concluindo todas essas atividades, a grande celebração de ação de graças em Piacenza será o dia 23 de outubro. Certamente não teremos tantos peregrinos que virão de outras partes, porque permanecer até o dia 23 seria muito tempo, mas com aqui todas as nossas comunidades estaremos ali presentes, porque justamente é a data em que o Duomo de Piacenza celebra 900 anos. Então, junto, nós faremos esta grande celebração também de ação de graças. Nós, como irmãs scalabrinianas, prolongaremos um pouco essa celebração até o 25, porque é 23, 24, 25, a vigília estaremos ali com algum programa específico da congregação. Voltando um pouco em Como está organizando uma peregrinação muito bem preparada, com todo o itinerário, com livreto, que marca as fases bem pontualizada de onde Scalabrini nasceu, aonde ele foi sacerdote, né? E aonde ele viveu também, com todo um itinerário de preparação, né? Do batismo, a vocação e a missão. Então, temos todo esse material preparado pela Diocese de Como, que depois será disponibilizado em vários idiomas, que os peregrinos possam ir acompanhando e, ao mesmo tempo, tendo a possibilidade depois de ter esse material. Então, temos, assim, é um imenso, né? Nós podemos dizer que é um evento de uma grande magnitude, mas a beleza é que estamos sentindo tantas pessoas envolvidas, né? Sobretudo as duas grandes dioceses, que têm colaborado muito, já tem uma peregrinação muito bem organizada, e, sobretudo, a migrantes, né? Que quem conhece sabemos o quanto a migrantes ligada à Conferência Episcopal Italiana, a CEI, tem uma força muito grande junto às comunidades, né? Migrantes. Isso tem ajudado muito, migrantes têm apoiado também desde o transporte também dos migrantes para que estejam na Praça São Pedro, né? Então, em geral, seria um pouco disso, para não ultrapassar do tempo. Penso que o tempo vai
Temos ainda, não sei, alguns poucos minutos, mas para que não seja não superemos o tempo, né? O que eu diria, né, nesse breve minuto de conclusão, é importante que todos nós sintamos, né, parte deste evento. Que nós, como congregação, como leigos escalabrinianos, como migrantes, simpatizantes, devotos de Scalabrini, que possamos viver este momento de grande graça para a congregação. Ao mesmo tempo, foi tão esperado, né? E, ao mesmo tempo, tantas e tantas pessoas trabalharam tanto para que nós pudéssemos viver este momento, né? Por isso mesmo, não deixar passar em vão essa hora da graça. Alargar o nosso coração para acolher com abertura esse tempo de graça. E nós, como congregação, nós estamos suplicando a uma só voz, que a canonização do fundador, o bem-aventurado João Batista Scalabrini, seja portadora de muitos frutos de santidade. Que nós possamos nos deixar tocar pela santidade de Scalabrini e, ao mesmo tempo, que possa trazer para cada uma de nós, missionárias e irmãs scalabrinianas, um novo ardor em viver e testemunhar a nossa vocação scalabriniana e um novo impulso para o trabalho com os migrantes, né? Que possa de verdade, que a canonização possa trazer esse sopro do Espírito, que o Espírito sopra e renova, recria, transforma. E assim o queremos, né? Para que nós possamos nos deixar mergulhar nessa grande espiritualidade scalabriniana e viver intensamente a nossa vocação, a qual somos chamadas a ser migrante com os migrantes, né? E viver a alegria de seguir Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, sem dúvida, a canonização traz muito brilho à nossa congregação, né? Traz muito entusiasmo, nos tornamos cada vez mais conhecidas e, por isso mesmo, desejamos tanto que da canonização de Scalabrini possa nascer novas vocações. É uma das nossas orações e, por isso mesmo, na circular, eu dizia, abramos as portas aos jovens e aos migrantes, né? E queremos testemunhar a eles e com eles a beleza do nosso ser consagrada a serviço dos migrantes e dos refugiados. Muito obrigada. Muito obrigada, irmã Neuza. Muito, muito bom saber de tantos eventos, tanta programação, a intensidade de programação que está prevista para esses dias da canonização. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por dar a conhecer a todas as irmãs, leigos, missionários scalabrinianos, convidados, amigos e amigas scalabrinianos e scalabrinianas que estão conectados nesse momento. Há muitas comunidades que me estão mandando aqui no WhatsApp, dizendo, não conseguimos nos apresentar, mas estamos todas aqui conectadas. E vi que tem muitos leigos, tem professores, tem muitas irmãs, muitas comunidades, as comunidades estão, às vezes, conectadas pela televisão, toda a comunidade junta, muitas delas. Muito obrigada a cada uma de vocês, irmãs, que estão conectadas, leigos missionários scalabrinianos, formandas que estão conectadas, formadoras, muitas comunidades aí conectadas conosco. Muito obrigada pelos amigos e amigas da família scalabriniana que está neste momento conosco. Muito obrigada. Obrigada, irmã Neuza, mais uma vez por dar-nos a conhecer essa intensa programação do dia da canonização. E aquilo que foi previamente, todo o trabalho da canonização, nós vamos saber nas próximas palestras desse ciclo com a irmã Lina Guzzo. Nesse momento, nós vamos dar, então, a palavra para o Dirceu Cucci, que vem trazer para nós a importância de Scalabrini na igreja e na sociedade de sua época. Vou apresentar um pouquinho o Dirceu, que já esteve conosco em vários momentos de formação regional em toda a nossa província. Falta ainda um outro encontro, um último encontro em Caxias do Sul, que vai ser em outubro. Dirceu, ele nasceu em Antagorda, em 52,
Ele foi sacerdote escalabriniano, trabalhou na SEBS, esteve em contato com os migrantes, quando ele foi trabalhar apoiando os migrantes que trabalhavam na construção da rodovia dos imigrantes em São Paulo, trabalhou nas periferias de São Paulo, trabalhou em Rondônia, e muitos anos, desde o segundo ano de teologia, ele trabalhou no Centro de Estudos Migratórios dos sacerdotes escalabrinianos, dos nossos irmãos escalabrinianos. Depois, ele trabalhou na Central Única dos Trabalhadores, em São Paulo, na Grande São Paulo. Depois ele resolveu mudar, né, a investir a sua vida no matrimônio. Então, ele hoje é casado, tem 2 filhos, trabalhou, depois disso, ele trabalhou como bancário e como professor da rede pública. Depois, em 87, ele deixou o trabalho na rede pública e se dedicou completamente ao trabalho no centro de estudos. Também integrou, desde o início, a equipe da revista Travessia, onde trabalhou até 2014. Ele sempre participou, esteve vinculado ao SPM, o Serviço Pastoral do Migrante, que é uma instituição em nível nacional. Em 2015, ele conheceu um pouco mais e se envolveu um pouco mais com o trabalho com os haitianos em São Paulo. Depois ele diz assim que, depois de já aposentado, resolveu trabalhar com as raízes. E aqui, raízes, na minha interpretação, Dirceu, tem muitas coisas. Você fala muito das raízes das árvores de Minas Gerais, né? Que você descobriu as raízes das árvores que estavam mortas e que tinham aí suas raízes com formas muito bonitas. Inclusive, você utilizou uma para fazer a capa do livro que você publicou, traduziu para o português as cartas trocadas entre Scalabrini e Bonomelli. Então, em 1997, 1997, Dirceu passou a integrar o movimento de leigos escalabrinianos e foi quando ele traduziu as cartas de Scalabrini e entrou em contato com esse Scalabrini santo, um santo que ele vai nos dar a conhecer hoje pela via, não mais daquela da formação regional, que nós já conhecemos e já lemos o livro dele, mas pela importância de Scalabrini para a igreja e a sociedade de sua época. Bem-vindo, Dirceu, muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos e todas, boa tarde. Repito, uma alegria imensa estar novamente com vocês. Hoje tem um ditado que diz: não faça aos outros o que não querem que faça com vocês. Eu sempre detestei quando um professor ou um palestrista pegava um papel ou um livro e lia. Quem assistiu a apresentação minha ao vivo sabe do meu estilo. Então hoje vou me trair, porque vou ler. Se assim não fizesse desses rabiscos, poucos aqui traçados, eu falaria apenas 50%. Então, vamos lá, exige um pouco mais de atenção da parte de vocês. Nas minhas falas anteriores, convidei vocês a visitarem uma praia pouco frequentada, e até diria, para muitas, desconhecida. Lá encontramos Scalabrini de cabeça erguida, mas com um coração machucado. Seu olhar penetrante mirava o horizonte. Quando nuvens carregadas toldaram o céu e tudo parecia por fim a jornada,
não hesitou um instante. Depressa, galgou a barca que há dias parecia aguardá-lo e remou firme em direção a uma nova orla, a orla dos migrantes. Nesta, tenho certeza, vocês mergulharam seguidas vezes, e se não tanto, ao menos banharam seus pés. Sem novidades, portanto, convido para revisitarmos a praia na qual Scalabrini fincou nova bandeira, hoje a nossa. Como foi que Scalabrini chegou nesta nova praia? Já estava escrito nas estrelas que ele seria o pai dos migrantes? Asseguro, não estava escrito em astro algum. Tudo brotou, foi do chão duro da história. Quando JB assumiu a diocese de Piacenza, traçou 3 prioridades: formação do clero, catequese e visitas pastorais. Dedicou-se a elas de corpo e alma. Mas, surpreendido por seu método de atuação, calcado nos desafios advindos da realidade, uma 4ª prioridade foi aos poucos se insinuando na vida do atento pastor e do estrategista homem público. Estes 2 traços indeléveis que o caracterizam cristalinamente. Sem ater-me a detalhes, elenco fatos que evidenciam como os migrantes foram permeando o cotidiano de Scalabrini. Vivenciou a experiência da migração na própria família, quando 3 irmãos emigraram para a América Latina. Ingressou com frequência, quando formador no seminário de Como e depois como pároco na periferia desta mesma localidade, nas casas e locais de trabalho. Foi ali que se deparou com os que estavam partindo, de partida, e os já decididos a encetá-la. Também ordenou aos párocos, tão logo assumiu a diocese de Piacenza, por ocasião da primeira visita pastoral, um levantamento socio-religioso. Entre os dados coletados, a clara constatação do êxodo de muitos. Realizou visitas à estação ferroviária de Piacenza, onde se aglomeravam famílias de partida. E, em particular, o impressionou sobremaneira a cena por ele presenciada quando de passagem pela estação de Milão. Também recebeu cartas e relatos comoventes que lhe chegavam do além-mar. Manteve, na via de mão dupla que caracterizava suas jornadas, quando ia ao encontro das pessoas e as pessoas iam ao seu encontro, uma aproximação tete-a-tete de pastor fiel e amigo. Lembremos do camponês que de partida lhe pediu uma bênção. Scalabrini tentou dissuadi-lo. Diante da resposta, roubar ou emigrar, viu-se totalmente desarmado. É por isso que em seus escritos repetia sempre: o que vos digo é fruto do que vi, presenciei, ouvi. É fruto da minha escola da vida. Pois aos poucos, mas de maneira crescente, este caldo foi se aninhando no coração sensível do pastor.
e dele brotou com força uma pergunta: o que fazer? Esta indagação, que não lhe saía da mente, somada aos golpes sofridos na alma nos anos de 1885, 86, já descritos a vocês, possibilitaram o desabrochar daquilo que gosto de definir como sendo a prioridade não planejada: os migrantes. Como só ia acontecer nos processos da vida, sempre há uma gota d'água que faz o copo entornar. Foi quando o JB foi procurado por um ex-aluno, Padre Zabólio, que retornara dos Estados Unidos, onde estivera em visita a parentes seus. Relatou ao antigo mestre as tristes condições nas quais, sob todos os aspectos, os italianos lá se encontravam, e sublinhou a urgente necessidade de fazer algo. A cereja estava madura. Scalabrini, de pronto, deu-se conta que ali havia terreno fértil para uma nova semeadura. Se os embates no interior da igreja escandalizavam os pequenos e constituíam motivo cada vez de descrença maior entre os mais esclarecidos, seu diálogo com as forças da sociedade estava cada vez mais difícil, lançou mão de uma nova estratégia. O fez não a partir de princípios, de uma visão de mundo, mas da concretude dos fatos, as dores, a exploração e o abandono dos imigrantes italianos. Abandonos no campo eclesial, social e político. Como homem de igreja, anteviu a possibilidade de reunir forças entre o clero para manter lá fora o que estava se esgarçando na Itália, a cristandade. Como pastor, a possibilidade de levar o conforto da fé aos deserdados, o pão da alma. Como homem preocupado com as questões sociais, a possibilidade de também prover o pão do corpo. E como homem público, a possibilidade de reunir forças junto à opinião pública e o governo para sair em defesa dos compatriotas. E foi a campo. Em janeiro de 1887, daqui para frente eu vou citar várias vezes datas e não repetirei 1800, apenas direi 87, 98, sempre estarei me referindo ao século XIX. Em janeiro de 87, como era de seu perfil, escreveu de pronto a Roma, dizendo-se disposto a arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Recebeu sinal positivo. Em junho do mesmo ano, lançou o opúsculo, o escrito A Imigração Italiana na América. Primeiro do gênero, conclamando clero, laicato, opinião pública, para juntos fazer frente a um dos maiores desafios da época. O escrito obteve repercussão, quer no interior da igreja, quer junto à sociedade civil, muito positiva. Tratava-se da primeira vez e da primeira voz, após a unificação da Itália, que católicos e liberais foram chamados a unir-se em torno de um projeto comum. Mas, enquanto aguardava
retorno aos seus apelos, não manteve os braços cruzados. Tanto é que ainda no ano de 87, com total aprovação de Leão XIII, já surgia a Congregação dos Missionários. E em 89, oficialmente, a Sociedade São Rafael, que já vinha sendo anteriormente gestada, e mais tarde somou-se o projeto de uma congregação de irmãs. Mas as veredas são sinuosas. Diante das iniciativas do bispo de Piacenza, o parlamento italiano, lembremos, anticlerical, reagiu para evitar que a igreja tomasse dianteira numa seara que competia ao Estado. E em dezembro de 87, apresentou um projeto de lei sobre a imigração. Como todos sabemos, projetos sobre temas sensíveis provocam sempre longos e acalorados debates. Scalabrini não ficou de fora. Escreveu a um ex-colega seu de escola, o socialista Paulo Carcano, então subsecretário de Estado. O escrito, uma carta aberta, ganhou publicidade e repercutiu positivamente Itália afora. Nele, criticava fortemente o teor coercitivo, policialesco da proposta em discussão e propunha medidas para minimizar os danos causados aos emigrantes. Mas ele não foi ouvido. E a lei aprovada no final de 88, como previu o JB, fez agravar em muito a situação dos emigrantes. As agências de recrutamento e o número de agenciadores, por ele definidos como verdadeiros traficantes de carne humana, só fizeram aumentar. Mas uma batalha perdida não é sinônimo de guerra perdida. Nos anos de 91 e 92, Scalabrini percorreu as principais cidades da Itália, proferindo conferências sobre a imigração e visando fortalecer e ou implementar novos comitês da São Rafael. Foram vários os jornais, entre eles alguns contrários à igreja, que repercutiram positivamente as falas do bispo. Um detalhe de suma importância. Na conferência proferida em Lucca, em abril de 92, em meio à plateia encontrava-se um jovem chamado José. Alguns anos mais tarde, em 96, um convite inusitado chegou às mãos de Scalabrini. O ministro do Exterior italiano solicitou a ele que apresentasse suas propostas com vistas a uma nova elaboração da lei de imigração. Com muito mais cacife e valendo-se de relatórios enviados por missionários que atuavam na América, bem como com a colaboração direta de alguns leigos, JB apresentou um documento ao parlamento, com todas as suas reivindicações. É preciso sublinhar que, na reta final das discussões, houve forte lobby scalabriniano junto ao parlamento. Em síntese, em janeiro de 1901, foi aprovada uma nova lei, que ficou sendo conhecida por muitos como Lei Scalabrini. Houve quem, à época, dissesse: erramos todos quando, no passado, não damos ouvidos a Scalabrini. Não haviam entendido
que a migração não era caso de polícia, mas uma questão social. Se os embates entre transigentes e intransigentes, como vimos nas falas anteriores minhas, e a questão romana travavam qualquer possibilidade de diálogo, Scalabrini, com seu método de atuação, sua liderança, sua visão de estrategista e sua tenaz insistência, ao alçar a bandeira da migração, abriu fendas na rocha dura que caracterizava seu tempo. E qual é a marca pessoal deixada por Scalabrini no projeto por ele denominado As Missões? No projeto em prol dos migrantes, Scalabrini funde numa única esfera os dois campos de atuação nos quais se destacou, o campo eclesial e o campo social. Dizia: o pão da alma e o pão do corpo. Fundei duas associações, uma religiosa e uma laica, uma complementar a outra. Ergueu o estandarte com o lema religião e pátria. Diríamos hoje, religiosidade e identidade, pois caminham juntas. A esta fusão, no projeto das missões, Scalabrini amalgamou as duas dimensões que o distinguiram como pessoa, a de pastor e de homem público. Alguém afirmou, algum tempo após JB ter alçado seu voo definitivo: quanto mais o tempo passa, mais a figura de Scalabrini se engrandece. Diria a vocês que nosso fundador se engrandeceu enormemente em vida quando abraçou o projeto das missões. Nesta praia, Scalabrini deu um passo qualitativo adiante. Mas teve que lutar contra o vento. Em carta ao Râmpula, de 30 de novembro de 93, Scalabrini escreveu: sei que as obras de Deus brotam aos pés da cruz e crescem sob a prova de fogo das tribulações. Se nas falas anteriores minhas destaquei a pessoa de nosso fundador como homem de dores e de sabores, e, à exceção do grupo de Porto Alegre e Caxias, não adentrei nos dissabores e entraves advindos do projeto das missões, faço-o agora. Quando o JB quis dar início a um trabalho levado adiante por leigos, pensou logo numa parceria, pois havia urgência, com a Associação Nacional para Auxílio dos Missionários Italianos. Esta havia sido fundada em Firenze em 86 e era dirigido por Ernesto Schiaparelli. Entabulou conversa com Ernesto para estudar a possibilidade de fundir a sua ideia com a associação já existente. Não houve divergências entre ambos. Scalabrini, porém, queria que o projeto envolvendo o laicato também fosse aprovado pela Santa Sé. Em fevereiro de 87, escreveu ao cardeal Simeone expondo a ideia, mas de pronto foi rechaçada. Motivo: trata-se de uma associação, a do Ernesto, muito liberal. Teve que procurar outros caminhos. Quando enviou os primeiros missionários ao Brasil,
3 deles se dirigiam ao estado do Espírito Santo. Quando, da passagem destes pelo Rio de Janeiro, receberam do bispo um balde de água fria na cara, além do comentário satírico de que, se fosse por ele, teria mandado embora todos os italianos. Assim, encorajados, seguiram para a missão. E, segundo o próprio Scalabrini, lá os párocos os hostilizavam pelas costas. O projeto das missões continha uma originalidade em termos pastorais, a de ser supra-paroquial, supra-territorial. Scalabrini tomou todas as precauções para que a carroça não fosse colocada na frente dos bois. Sabia que seus missionários pisariam em solo minado. Por isso, uma carta do Papa, informando aos bispos da América da existência da nova congregação e da sua forma de atuação, deveria ser enviada com antecedência. O foi? A carta havia sido preparada há meses e lá permanecia sob a mesa do cardeal Jacobini. Scalabrini teve que apelar junto a Simeone para que mexesse os palitos. Como interpretar? Uma crassa distração ou sutil sabotagem? As missões em prol dos migrantes nasceram estribadas na providência. Apesar de Bonomelli ter dito ao amigo que ele fazia brotar dinheiro do chão com uma pisada forte, sérias dificuldades financeiras não ficaram à margem do projeto. Para fazer frente às mesmas, nosso fundador contava com uma ajuda anual de 10 mil liras, garantidas pelo Papa Leão XIII. Lá pelas tantas, sem mais e sem menos, não viu mais nenhum pix cair na sua conta. Com medo de se atolar em dívidas, em abril de 89, indagou a respeito. Nenhuma resposta. Voltou ao assunto em janeiro de 90 e em junho de 91 desabafou. Encontro mediante de grandes dificuldades. Foram palavras ao vento. Em 92, o interlocutor no Vaticano já era outro, o intransigente Rampola, pois Simeone havia partido. Explicou ao novato no cargo o que se passava e que sequer uma justificativa lhe havia sido dada. Mais uma vez, palavras ao vento. Mas a resposta, mesmo tardia, chegou clara e transparente. As liras, após a morte do fundador, logo encontraram um novo destinatário, o Cóculo. Este, no final de 1905, fundou a Sociedade dos Missionários da Imigração, com finalidade idêntica à nossa, e pretendeu abrir, inclusive, uma missão no Porto de Gênova, onde há 15 anos atuava o missionário scalabriniano. Por parte do Vaticano, todo o apoio ao novo projeto, inclusive determinando coletas em todas as paróquias italianas, o que foi sistematicamente negado a Scalabrini, mesmo quando o pedido foi feito por escrito, com a assinatura de 34 bispos e arcebispos italianos. Alguma dúvida quanto à oposição nos bastidores
ao projeto de Scalabrini. Em 92, o fundador manifestou aos missionários dos Estados Unidos que em breve pretendia visitá-los. Não lhe foi possível. 5 anos após, em 97, dificuldades surgidas lá o fizeram tomar uma decisão. Preciso ir agora. É urgente. Solicitou permissão ao Vaticano. Só conseguiu viajar em 1901. E por que conseguiu? Dizem as más línguas que o Vaticano tinha receio, não sabia como os bispos reagiriam ao forasteiro. Foi preciso que o provincial dos Estados Unidos, Padre Gambert, tomasse a iniciativa por conta de consultar os prelados onde havia missões nossas. Quanto ao desejo de Scalabrini, todos não só reagiram de maneira entusiasta, como anteciparam as boas-vindas. Desculpas esfarrapadas, por vezes, soam mal. Outra novela, não menos interessante, diz respeito à introdução dos votos perpétuos na congregação. Sem descrever os meandros do silêncio da Santa Sé, quando da solicitação feita por Scalabrini em relação aos mesmos, informa apenas que a resposta só lhe foi dada em novembro de 1900. E não foi obra de uma só cabeça pensante, mas de uma comissão. E, unanimemente, a resposta foi negativa. Motivo alegado: as migrações constituem fenômeno passageiro. Para dizer pouco, curta bola de cristal. Omito aqui referências da postura nada cordial do cardeal Rampola para com Scalabrini em relação às missões nos Estados Unidos. Relembro apenas da frase acima citada de novembro de 93. Sei que as obras de Deus brotam aos pés da cruz e crescem sob a prova de fogo das tribulações. Foi quando ele disse: as suas acusações me machucaram muito. Eu me desfiz de tudo. E haja tribulações. Se hoje Scalabrini está sendo elevado ao trono dos altares, não podemos esquecer que ao longo da nossa história foi jogado debaixo do tapete. No pós-guerra, quando as missões foram salvas pelo Gonzo, por obra de Pio X, nosso segundo pai, Rossi, precisou ser claro com todos e aconselhou: quanto menos falarem de Scalabrini, melhor. Scalabrini está sendo tardiamente levado aos altares porque foi santo diferenciado. Santo que entrou no fogo da história e dele saiu com queimaduras. Qual a importância de Scalabrini? Para a igreja e a sociedade do seu tempo, para além do que é possível inferir desta breve e singela reflexão, prefiro deixar a resposta aos que primam por um olhar acadêmico, pois isso exige mergulhar nas filigranas do tecido social da época, que não é minha área. Qual a importância de Scalabrini para os dias atuais? É preciso, antes de mais nada, reconhecer
a instigante atualidade do carisma. Migração e refúgio constituem pauta permanente de debates e negociações. Os dramas e as contradições aí envolvidos encontram-se escancarados à luz do dia. Mas, acreditem, quem diz qual a importância de Scalabrini hoje para os migrantes, para a igreja e para a sociedade, não é ele, somos nós. E digo mais, não é com escritos e palestras fundamentais e indispensáveis que demonstramos isso, mas com o nosso testemunho. E para utilizar uma expressão acadêmica potente, diria com a nossa praxis. Pois como anda o nosso testemunho, a nossa praxis? Para responder a esta questão, torno a perguntar. E para tanto, me valho apenas de alguns aspectos do rico legado que o santo João Batista Scalabrini nos deixou. E aqui entra meu olhar pastoralista. Diante da resistência para não vergar frente ao sofrimento e aos reveses que se abateram sobre a pessoa de Scalabrini, como frisei na minha fala anterior, e sobre o projeto das missões, que acabei de acenar, qual a nossa postura frente aos nossos sofrimentos e reveses? Scalabrini fez de sua vida uma doação cabal, verdadeira oblação. Nada, portanto, cabe a nós de doação meia-boca. Como anda a nossa doação? Nossa espiritualidade é da encarnação. A quantas anda nosso equilíbrio entre contemplação e ação? Inspirados no perfil de nosso fundador, que foi longe por ser um estrategista, sabemos valorizar as pessoas de visão estratégica? São elas que alavancam o amanhã. Inspirados no método de atuação de Scalabrini, os desafios da realidade como determinantes para a ação, em nossos projetos, os migrantes ocupam um lugar central. Quando outros, de fora da nossa bolha, se aproximam de nós, de nossas ações, qual impacto provocamos neles? Nos identificam como scalabrinianas e scalabrinianos? Nossa fidelidade a Scalabrini deriva do carisma. Aquele jovem, José, que esteve na conferência em Lucca, por sobrenome Marchetti, quando surgiu a primeira tensão no interior do projeto em que se via envolvido, de um lado estavam as missões volantes e de outro, os que defendiam a necessidade de também erigir paróquias. Ele se posicionou sem titubeios e escreveu ao fundador: as paróquias são o túmulo da congregação. Como lidamos com a permanente, sadia e necessária tensão entre carisma e instituição? Nas propostas apresentadas por Scalabrini para o projeto de lei que foi aprovado em janeiro de 1901, no final do memorando, deixou um conselho aos parlamentares, que as leis
não fossem elaboradas em escritórios apenas por intelectuais. Até que ponto nossas diretrizes contam com a participação efetiva das pessoas que estão na base, no tete-a-tete? Nunca esqueçamos das palavras de nosso fundador. O que vos digo, o que vos falo, é fruto de minha experiência pessoal. É fruto do que vi, ouvi e presenciei. Por fim, sem nada encerrar, pois tudo é travessia, no meu projeto há lugar para todas e para todos. Santo João Batista Scalabrini, rogai pelos migrantes, pelas migrantes, refugiadas e refugiados, e pela pequena família scalabriniana. E, sobretudo, por aqueles missionários que estão nas trincheiras dos migrantes. Rogai por nós. Muito obrigada, Dirceu, por essa linda reflexão e por chamar-nos também a conhecer e a colocar na nossa vida este jeito de ser de Scalabrini. Não só conhecê-lo, mas também atuar como ele atuava, atualizando o nosso carisma, trazendo o nosso carisma para o hoje das nossas vidas. Muito obrigada, que Deus lhe pague. Mais uma vez, obrigada a todas vocês, irmãs, leigos, leigas, formandas, amigos e amigas scalabrinianos que estão conosco. Obrigada, Dirceu, por estar conosco nesse momento e por sua linda, bela e comprometedora reflexão. Quero também, então, agradecer à Superiora Geral, dizer que no próximo sábado, neste mesmo horário, nós vamos estar outra vez com a segunda palestra do ciclo. Vamos estar com a irmã Lina Guzzo, contando para nós o que aconteceu. A irmã Neuza hoje contou como é que está a preparação para a canonização. E a irmã Lina vai contar, antes de tudo isso, antes do Papa declarar o Dom Scalabrini santo, como é que foi todo esse processo de preparação para chegar até aqui? E vamos também estar com a irmã Elisângela Chaves, comentando os escritos de irmã Lícia Maria Senhor, nossa superiora geral. Eu falo para ela que eu não consigo não chamá-la de Madre Lícia. O texto dela se chama O Envolvimento da Mulher no Projeto Pastoral de Scalabrini. Então, aqui também contamos com a presença de cada um e de cada uma de vocês no próximo sábado, na mesma hora e no mesmo lugar. E todas, a irmã Neuza também, se puder estar presente, todo o governo geral que está conosco, que esteja conosco também nesse dia, todos vocês leigos e leigas, as casas de formação. Esse é um espaço privilegiado de formação para toda a nossa província, em preparação para a canonização de Scalabrini. Obrigada pela sua presença e contamos com vocês no próximo sábado. Como nós estamos um pouco sobre o tempo, nós vamos partir agora, então, para um pequeno vídeo de encerramento um vídeo sobre Scalabrini. Muito obrigada pela sua presença, obrigada, irmã Neuza, obrigada, Dirceu, obrigada a todos vocês que estiveram presentes, obrigada, Wellington, por preparar esse espaço para nós, obrigada, irmãs, por estar aqui, obrigada aos leigos, formandos e formandas que estiveram conosco. Muito obrigada. No mundo inteiro brilha a luz de Scalabrini, iluminando os passos da migração. Homem de Deus, olhai por teu povo migrante,
que peregrina em busca da libertação. Oh, venham